Sejam bem-vindos. A atitude de um senhor que se diz advogado e é dono de um canal do YouTube, chamando o ministro da Economia do nosso país de, entre aspas, assassino de aposentados, está rendendo e muita repercussão nas redes sociais, no YouTube em geral. É tanto que já recebemos aqui de amigos muitas perguntas, inclusive de advogados aqui do Nordeste. Na minha família tem alguns advogados, é tanto que a minha filha é advogada trabalhista. O marido dela é advogado criminalista. O meu irmão é advogado previdenciarista. E o meu neto está no segundo período do curso de Direito. Então, esta atitude deste senhor, que se diz advogado, chamando o ministro da Economia de, entre aspas, assassino de aposentados, repercutiu e muito. E ele cometeu, de acordo com o Código de Processo Penal, um crime. Vejam aqui o que um amigo que é advogado no estado da Paraíba, ele faz parte da OAB da Paraíba, Ricardo Donetti, me mandou. STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decide desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, continua a ser crime. Então, o que este cidadão cometeu foi um crime. Nós sempre somos a favor do povo. E quando o governo federal comete qualquer erro desses que a gente acha que deve falar, nós batemos forte. Somos contra, porém com respeito. Nunca você verá do nosso canal palavras de baixo calão, desrespeito, falta de cordialidade. Sempre verá o respeito às autoridades deste país. Nós também somos contra que o ministro congele aposentadorias, pensões. Já falamos disso e batemos duro nesta tecla. Não concordamos. Já dissemos aqui várias vezes que consideramos o ministro Paulo Guedes como um dos piores ministros da economia da história do país. Porém, isso, a nossa Constituição Federal me dá este direito, é a minha opinião. Em momento algum, nós atacamos a honra do indivíduo e nem desacatamos as autoridades deste país, dizendo que o cidadão é, entre aspas, assassino de aposentados. Isso está rendendo muita repercussão e provavelmente a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, fique sabendo o que é que um dos seus membros anda dizendo. Então vamos continuar vendo a matéria que o meu amigo Dr. Ricardo Bonelli me mandou. O artigo 13 do Código de Processo Penal, liberdade de pensamento e de expressão. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou de forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessárias para assegurar. Letra A. O respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas. E letra B. A proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde ou da moral públicas. Por fim, a lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade,
ao crime ou à violência. O que este cidadão que tem um canal do YouTube anda fazendo é incitando os idosos do país também a saírem às ruas em meio à pandemia. Também é um crime. A vigilância sanitária tem que ver isso. É o contrário. Aposentados e idosos que estão no grupo de risco têm que se preservar, manter o isolamento social e não ir na cabeça de um cidadão que se diz advogado partir para a rua para fazer manifestações. As manifestações, as greves, elas são legais, desde que nos momentos corretos. Não é em meio a uma pandemia que o cidadão agora incita aposentados e pensionistas a saírem às ruas e a Brasília fazer piquetes com idosos do grupo de risco. Então é necessário que o governo federal veja isso e dê um basta, dê um para nesse cidadão. Ele está incitando primeiro a violência contra o ministro Paulo Guedes, quando o taxa de, entre aspas, assassino de aposentados e deve responder ou pode responder um processo por isso. Cometeu um crime. Ele, como se diz advogado, deveria saber disso. E segundo, é incitar pessoas de grupo de risco a saírem às ruas em meio a uma pandemia. A vigilância sanitária tem que ficar de olho neste cidadão. Então, pela lei, como vocês viram, pelo Código de Processo Penal, é crime o que este cidadão está fazendo. É tanto que nós já tivemos aqui mais de 10 pessoas, advogados aqui da região do Nordeste, que entraram em contato conosco falando sobre este assunto. Alguns até já gravaram os 2 vídeos deste cidadão, onde ele fala que o ministro Paulo Guedes é, entre aspas, assassino de aposentados, é um infeliz, e eles vão ver o que pode ser feito. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, precisa saber o que este componente, este cidadão que se diz fazer parte desta instituição séria, que trabalha com o direito de todos, anda dizendo do ministro Paulo Guedes. O que nós estamos fazendo aqui não é uma defesa do ministro Paulo Guedes. Nós estamos repudiando a atitude de um cidadão que chama outra pessoa de, entre aspas, assassino de aposentados, sem provas, que chama de infeliz, e ele fala diretamente para o ministro de Estado da Economia deste país. Gostaria de saber até o que a Advocacia Geral da União pensa sobre isto. Então também não adianta agora querer tirar os 2 vídeos do canal, porque alguns amigos até já gravaram. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, provavelmente não compactue com esta atitude deste cidadão que se diz advogado. Mas como ele fala muito errado, ele fala 5 palavras, 4 são erradas, dá até para desconfiar que realmente este cidadão tenha o curso superior de direito. E se tem, foi muito mal feito. Esta é a verdade. Então aí está, pessoal. Ainda está repercutindo muito. Pode-se até dizer, mas ele tem a liberdade de expressão. Porém, nesta liberdade de expressão também tem o limite. Você pode dizer tudo o que você pensa. O que você não pode é atingir a honra e muito menos colocar uma pecha de, entre aspas, assassino de aposentados no ministro da Economia, coisa que ele não é. Nós aqui batemos duro no ministro. Nós falamos exatamente quando ele faz uma coisa que nós não concordamos, como agora querer desindexar. Mas tudo isso dentro da legalidade, com respeito, com educação. Nós aqui não partimos para este tipo de palavreado, porque o canal não foi feito para isso. Agora é aguardar a atitude
desses amigos que entraram em contato com o nosso canal e também da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. O cidadão diz que é advogado, então ele deve responder pelos seus atos. Ele cometeu um crime, aliás, dois. O primeiro foi chamar o cidadão, desacatar um funcionário público, chamando de, entre aspas, assassino de aposentados. E o segundo é incitar, convocar pessoas do grupo de risco a ir às ruas. Então, ele que responda pelos seus atos. Hoje é sábado, dia 10 de outubro de 2020. Muito obrigado a todos.